sobre empreendedorismo e a mulher negra. E pode mandar bala, Yara, se apresenta aí e fala sobre você. Gente, olha, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Como o Lawrence falou, já gostei desse nome dele, Lawrence. Meu nome é Yara Alencar. Na realidade, meu nome de nascimento é Yara de Alencar. E há um tempo atrás eu conheci uma pessoa em um trabalho que eu estava fazendo em Pernambuco, e ela fez um estudo e disse que era melhor eu usar meu nome sem o Di. E aí eu passei a usar meu nome como Yara Alencar. Mas o meu nome é Yara de Alencar. Eu sou barioca, me autodefino barioca porque nasci na Bahia, né, em Salvador, na capital. Sou soteropolitana, para quem não sabe, quem nasce em Salvador é soteropolitano, esse palavrãozinho aí. E mudei para o Rio de Janeiro porque eu fui transferida por uma empresa, que eu vou contar um pouco dessa minha trajetória dentro da empresa, dessa empresa que eu trabalhei. E aí eu me defino como barioca porque eu sou baiana e moro no Rio de Janeiro. Eu adotei o Rio de Janeiro como uma cidade para viver, né? Não sei se morrer, mas para viver, com certeza. E aí eu comecei a correr adulta, já mulher feita, e precisava de um nome para a corrida. Eu disse, eu acho que eu quero Barioca. Então, meu nome na corrida era Barioca. E aí, quando eu ia gravar, até recentemente, tem 2 anos que eu parei de correr, porque eu tive um problema na coluna, mas eu contarei também essa parte da minha trajetória. Então, vamos lá. Eu venho de Salvador, eu sou filha de um comerciário, né? Um homem de Pernambuco. Podia ser Baioca, exatamente, podia ser Baioca também. Pois é, pois é. Vou refletir sobre isso. Então, meu pai ele trabalhava numa empresa de eletrônicos lá em Salvador, no centro da cidade. E a minha mãe, vocês vão, de vez em quando, aqui nessa minha trajetória, se eu não falar um pouco da minha trajetória pessoal, até entrar na minha trajetória profissional, vai faltar um elo. Então, é importante eu falar um pouco dessa minha trajetória pessoal. E aí, o meu pai era esse, né, comerciário, né, ele não era dono, ele era empregado. E minha mãe, eles eram de Estância. Estância fica em Sergipe, uma cidade próxima a Aracaju. Mas eles foram para Salvador, casaram em Salvador, e eu nasci em Salvador. E perdi minha mãe muito cedo, porque a referência do meu pai, porque ele sempre vem na minha fala antes, porque minha mãe eu perdi, eu tinha 7 anos. Então, você imagine o que é esse homem, que não são os homens de hoje, né, que são homens que já apoiam em casa, que ajudam, que cuidam de filhos. Eu espero que todos os rapazes aqui façam isso, né? Claro, né? Não tenho dúvida de que se tiver filho, vai estar cuidando dos seus filhos, não vai deixando só na mão da mãe. Ou do companheiro, né? Se for relações homoafetivas, enfim, ou da companheira. E aí o meu pai se viu ali com 3 crianças para tomar conta, trabalhar. E aí vem uma parte da minha história, né? Porque o sonho dele era ter os filhos estudando. Nós somos de uma classe baixa, assim, não morávamos em comunidade em Salvador, moramos no centro de Salvador, depois moramos em alguns bairros de Salvador, mas ele era um trabalhador, tá? E a gente vivia ali com umas certas dificuldades, mas ele teve um grande legado, que foi a educação. E muito interessante na época, porque meu pai exigia de mim, mulher, porque éramos 3 filhos, 2 rapazes e eu sou a mais velha, e ele exigia de mim um absurdo de resultado que ele não exigia dos meus 2 irmãos. Eu disse, caramba, como esse cara assim, meu pai morreu agora, em 2015, com 93 anos. Eu disse, poxa, depois que eu fui na época, você não entende, você é criança, era outro momento de vida também, né? Eu sou mulher de 60 anos, então você imagina do que é que eu estou falando aqui. E meu pai, ele tinha essa exigência comigo, que dizia, não é possível que esse homem, sabe, tenha que mirar em mim. Mas eu acho que na cabeça dele, assim, por exemplo, eu nunca fui uma mulher para pensar em casamento, porque eu sou de uma geração também que as mulheres eram muito organizadas para casar, ou seja, para encontrar no matrimônio a salvação da vida delas, entendeu? E meu pai nunca colocou isso como modelo.
Então, é um negócio de estudar, estudar, estudar. E aí, só muito tempo depois que eu vou entender, né, qual era o pensamento dele, uma filha negra, né? Você não está estudando, não está pensando no futuro, o que é que vai ser dessa menina? Né? Eu me acho uma mulher bonita e eu a imagino uma mulher negra, 20 anos, ali na flor da idade, enfim. Então, meu pai, ele investiu muito nisso e eu soube aproveitar. Essa é a verdade, porque meus irmãos pouco ligaram, assim, formaram porque tiveram que formar, mas eu acabei aproveitando isso. Mas quis o destino que eu começasse a trabalhar mais cedo do que a previsão de meu pai. A previsão dele era que a gente entrasse na faculdade, ele estava pagando cursinho, quando essa empresa que ele trabalhava quebrou, faliu, e ele não conseguiu, ele já trabalhava lá há 20 e poucos anos, não conseguiu se recuperar. Então, ele entra hoje eu diria, ele entrou numa depressão profunda, que na época não foi diagnosticado corretamente, e nós começamos a trabalhar muito cedo. Mas a escola não adiantava, ele estava ali com as dificuldades dele, mas tinha que estudar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, fora do planejamento, e aí eu tive que fazer faculdade à noite. Eu me formei em administração de empresas, e aí vem aquela que eu chamo, que é o cavalo passou, você estava ali na hora certa e pegou a oportunidade. Eu saí um dia para pagar uma conta de água ou de luz lá de casa, não lembro, e quando eu acabei de fazer esse pagamento, eu vi um anúncio. Eu não sei se vocês conhecem Salvador, mas a Praça Castro Alves, que é do povo, todo mundo sabe, né? Então, era na Praça Castro Alves ali, tem um edifício que faz o contorno, que no Carnaval todo mundo sabe, você desce a ladeira de São Bento, contorna, os trioelétricos contornam, que era esse edifício Sulacap, e tinha uma placa ali, agência de empregos, uma coisa dessa. Eu fui lá, e eles tinham uma vaga, né, para uma empresa que eu sequer sabia o que fazia, o que é que essa empresa fazia. No dia seguinte, eu fui fazer esse teste e passei para datilógrafa. Mas sabe aquela sensação? Você entra assim naquele lugar e diz assim, gente, esse lugar é muito legal, um lugar bacana, uma empresa grande, o que é isso? Eu vou ficar aqui como datilógrafa. E eu disse ao coordenador de recrutamento e seleção, na época, era um paulista, eu lembro dele, paulista não, desculpa, carioca, formado em psicologia e tal, e eu disse para ele, olha, eu estou entrando aqui, aí fui aprovada, enfim, depois que eu estou aprovada, eu disse a ele, olha, eu acho que eu não vou ficar muito tempo aqui como datilógrafa não, porque eu quero fazer alguma outra coisa aqui. Daí, há 2 meses, surgiu uma vaga ele colocou um anúncio, ia colocar um anúncio para uma estagiária de recrutamento e seleção. Tanto que anos depois ele me disse que eu fui a primeira estagiária dele, mas eu não fui uma estagiária. Por quê? Na época, eu estava numa transição de escola. Eu perdi meu primeiro vestibular, porque a loucura da cabeça e seguindo as amigas, eu fiz para odontologia, que não tinha nada a ver comigo, e só vou ser feliz 2 anos depois, quando eu faço a administração de empresa. Então, quando eu entro nesse trabalho, eu não estava ainda fazendo o curso de administração de empresa. Então, eu não podia ser estagiária, mas ele chama de estagiária porque ele desiste de colocar o aviso e me pergunta se eu topo trabalhar com ele como auxiliar de recrutamento e seleção. Eu disse, mas eu vou fazer o quê? Ele fez, vamos para cá que eu vou. Então, assim, eu tive um treinamento, é isso que eu lhe digo, foi juntor, ele percebeu, lógico, eu deixei ali claro para ele que eu queria fazer outra coisa, que eu queria aprender, não sabia exatamente o que era uma empresa grande do setor de engenharia, e passei a trabalhar com ele. Aí eu chego à conclusão e digo, gente, meu curso tem que ser administração de empresas, porque senão, nessa empresa aqui, para eu crescer, eu queria fazer psicologia, mas a Universidade Federal da Bahia só tinha psicologia durante o dia. E aí, como é que você faz? Você precisa trabalhar e precisa estudar. E acabei indo para uma escola que era uma escola da elite baiana, que era a Escola de Administração de Empresas da Bahia, e que se transformou na Unifax hoje, que é uma universidade, que já foi comprada também por algum capital estrangeiro. E eu fui para essa escola, mas também fui dizendo o seguinte, sabe assim, eu me lasco, mas pago o primeiro e segundo semestre, mas eu quero crédito educativo. Entrei para o crédito educativo e consegui o crédito educativo porque era uma faculdade cara. E aí começa a minha trajetória. Essa empresa acabou me dando também algumas oportunidades, mas assim, não deu a oportunidade, entendeu? Assim, eu estava ali o tempo inteiro brigando pela oportunidade. Eu estava vendo onde
podia surgir alguma coisa, né, para mim, e estava sempre ali ligada, porque jovem, negra, né, enfim, uma empresa que era uma empresa de engenharia, com a maioria esmagadora de homens, e na sua maioria, mesmo na Bahia, homens brancos. Depois é que você vai entendendo, né, os processos e vendo algumas oportunidades também que eu poderia ter conquistado, e que, na época, muito jovem ainda, sem uma consciência ainda da minha negritude, também tem isso, né? Eu queria colocar isso aqui, porque há uma questão também, agora eu fico assim, gente, quando eu vejo vocês, jovens, meninos, meninas, negras, sabe, com esse orgulho, com essa luta que vocês têm, tem que seguir, reconhecer-se negro, porque há um número, sobretudo quando você tem a pele um pouco, né, você é negro com a pele mais clara, então as pessoas na Bahia, eu era morena. Então, somente aos 30 anos é que eu assumo. Ei, peraí. Né? E aí vem várias histórias da minha vida. Né? Assim, meu pai, família e tal. E eu digo, caramba, por quê? Porque você passa por um processo de embranquecimento quando você começa a frequentar. Assim, eu trabalhei numa grande empresa, assim, que foi uma empresa de ponta na Bahia, estudava numa faculdade que era de elite, mas era pobre. Mas eu estava frequentando sempre alguns lugares que eram espaços de poder. E como que você vai... As pessoas viravam na minha cara e diziam assim, não, mas você não é negra. Não, você é morena. E esse morena foi internalizado, né? Porque o que é moreno? Então, assim, na própria convivência com essas pessoas, até eu começar a perceber que nos lugares só tinha eu. Eu olhava assim, restaurante, viagem, voo. Eu comecei a viajar muito cedo para o Rio, muito cedo para São Paulo, porque eu passei da área de recrutamento e seleção, eu fui parar na área de comunicação. Eu fiquei 24 anos nessa empresa. Também num período que hoje eu não aconselharia ninguém a ficar 24 anos em algum lugar. Mas era aquela coisa do emprego, você imagina, uma grande empresa, você está ali trabalhando e estudando, e fazendo cursos, e viajando, e adquirindo uma série de experiências ali no trabalho. Então, e meu pai ficou 25 anos, e para ele era um orgulho. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente ter as experiências de trabalho. E essa empresa em questão, ela tinha uma forma, que eu acho que aí é que vem o grande diferencial, e que isso não me engabelou, mas ela tinha uma forma de atuação onde cada pessoa despertava também seu lado empreendedor. Né? Porque, por exemplo, eu era uma coordenadora de projetos na área de comunicação, viajava, fechava projetos. Dentro da minha área de atuação, eu tinha uma liberdade, uma responsabilidade, um orçamento que eu tocava aquilo como se fosse um pequeno negócio. E toda empresa ela funcionava assim. As grandes obras eram como se fossem grandes negócios, as pequenas obras eram como se fossem pequenos negócios. E isso, lógico, que quem está ali estudando, aprendendo, vai, né, se imbuindo disso. Lá no meu passado, meu pai só soube disso muitos anos depois. Eu tive uma época que eu fazia um negócio que eu vou dizer o nome aqui, vocês não vão saber o que chama-se Abafa Banca. Abafa Banca é um sorvete caseiro. O pai saía para trabalhar, eu fazia sorvete caseiro, vendia o sorvete caseiro, tinha horário para vender, porque ele não podia estar em casa, porque você imagina se ele ia deixar a filha dele vendendo sorvete caseiro. Então, eu vendia na ausência dele quando eu trabalhava, e esse dinheiro eu comprava revista, comprava livro, comprava tecido, comprava as coisas que eu queria. Então, ali há um lado empreendedor que foi cerceado por ele. E não foi porque ele não tinha visão, não. É porque naquele momento, uma menina negra fazendo qualquer tipo de trabalho seria tida uma serviçal. Então, ele sempre queria que a filha dele fosse o destaque, que a filha dele tivesse bem arrumada, que a filha dele nunca fosse confundida com um lugar de subalternidade. Né? Então, isso era a cabeça dele. Mas eu tinha lá a minha veia. Então, eu fiz. Aí, depois, eu aprendi a fazer crochê, fazia crochê, vendia. E aí, um belo dia, quer dizer, meu pai casou-se de novo, né? Com a minha madrasta, aí vieram 4 irmãs,
e eu fazia pastel para vender, tudo isso sem meu pai saber. Pego minha madrasta e digo, olha, vamos fazer juntas, eu levo, vendo, e aí a gente fazia as festas de aniversário das minhas irmãs, que vêm do segundo casamento. Então, a veia, ela já estava por ali. Só que não tinha cursos de empreendedorismo, né? E o negócio era você ter um bom emprego, ter um salário, né, que te bancasse. Né? Foi a partir desse trabalho que eu comprei um apartamento em Salvador, eu tinha meu carro. Então, como é que você vai pensar em sair para fazer alguma coisa? Né? Não era muito essa cabeça. Aí eu venho para o Rio, sou transferida por essa empresa para o Rio de Janeiro. Aí já na área de comunicação, que foi minha segunda etapa na empresa, eu tive uma etapa em recrutamento e seleção e depois uma etapa na área de comunicação. E aqui no Rio, em 2000, eu faço o meu processo de saída da empresa. E aí eu abri a minha empresa, que se chama YA Projetos Culturais e Eventos. E eu já atuava nessa área de comunicação, fazendo eventos, né? Trabalhava também com todo um receptivo da empresa, cuidava da comunicação empresarial, da marca interna da empresa, e abro a minha empresa e continuo e fecho um contrato de prestação de serviços com ele. Quando eu saí aqui no Rio, eu saí com um contrato de prestação de serviços. E essa minha empresa, ela fez de pequeno a médio a grandes eventos aqui. Enquanto ela existiu ativamente, que foi até 2016, 17, acho que eu fiz o último evento, ela foi uma empresa que assim, gerou empregos, Alô? eu trabalhava muito com parcerias, com várias parcerias, vários empreendedores, né? A minha secretária, desde sempre, eu tive várias secretárias na produtora, né? Mas a oportunidade que eu queria dar era para jovens, meninas, mulheres negras, né, que trabalharam comigo também, que aprenderam e se destacaram também na área de produção. Hoje tem produtoras aí para vários espaços. E em 2015 eu fiz um curso que foi uma virada de chave assim, na minha vida. Eu fiz um curso do Gaia Education, que é um curso em formação e design para a sustentabilidade, e eu começo a perceber que eu gostaria de estar fazendo uma outra coisa, mas que eu não sabia exatamente o que era. E começo a direcionar toda a minha atuação para atividades, negócios, esteja ali, além de eu gostar de fazer aquilo, né, que também tenha um significado para a sociedade, que esteja conectado, né, com essas novas ferramentas que eu chamo de ferramentas sociais, né, metodologias, aliás, sociais, que esteja conectado com a questão da sustentabilidade no seu tripé, né, ambiental, econômica e social, e que esteja conectado com processos regenerativos. Então, eu dou uma desacelerada na empresa. Meu marido era meu sócio, meu marido é arquiteto, a gente trabalhou, assim, fez exposições no Brasil inteiro, várias coisas. Eu tenho no meu site até, que está em aberto, vocês podem dar uma olhada e conhecer. E aí eu mudo, assim, eu ainda atuei com algumas questões até 3 anos aí de eventos, né? Mas eventos já de menor porte, já dando mais uma consultoria, né, para algumas empresas, assessorias, e aí focando mais também no terceiro setor. E aí eu crio um brechó. Mas, caramba, como é que você vai de produtora de evento, um negócio desse, assim, faz evento para presidente da República e vai ter um brechó? Pois eu me encontrei nesse outro negócio, que é um negócio que eu entendo, vem de uma história pessoal, uma história de consumo, né? Num momento eu sofri um sequestro relâmpago aqui no Rio de Janeiro, em 2008, e a partir desse sequestro desencadeou em mim algo que já existia ali, mas que era controlado, que era essa compulsão, né? Compulsão é doença, seja ela para compra, para droga, para bebida, ela é um processo de algo que você não consegue compensar e você joga em algum lugar.
né? E eu estou falando sobretudo a de compra, né? Porque quando você tem a questão do componente químico, você vai também trabalhar aí com genética, você vai trabalhar aí também com heranças genéticas e a compra, essa coisa que está muito mais ligada ao social, e no caso da mulher, que está ligada à aparência, no caso da mulher negra, né? Acompanha o raciocínio. Por que compulsão para roupa, para estar linda, estar arrumada, estar maravilhosa? Porque era uma exigência naquela época. Então, assim, para ali foi a minha válvula, né? As minhas compensações de ser uma mulher negra e de estar em lugares que as pessoas achavam que eu não devia estar, mas lá eu estava. E sempre estive. E aí, por conta disso, eu desenvolvi essa compulsão e quando eu me vi, digo, gente, trata isso. Passei um ano sem comprar nada, nada, absolutamente nada, e abri um negócio. Comecei fazendo bazares e depois transformei isso num negócio. E aí eu fui parar na Casa Terra, onde eu conheci a Joana, né, que me fez esse convite. Então, hoje, eu tenho um negócio que é brechó, eu tenho essa capacidade, né, de apoiar, de dar consultorias na área de eventos, tá? Que é uma trajetória grande que eu tenho na área de eventos e de comunicação. E depois da minha formação do Gaia Education na área de sustentabilidade, eu também tenho essa capacidade de dar apoio e de facilitar processos e projetos. Foi fácil? Não. Porque quando a gente conta a vida assim, né, parece que foi, né? Então, assim, pela trajetória, quer dizer, filha que foi criada, né, assim, essa força de meu pai é um nordestino muito duro, né? A vida foi dura com ele foi duro com os filhos, mas hoje, assim, no saldo, sabe, no ponto geral, eu dei sorte também, né? Porque eu já fui iludida com a questão da meritocracia. Por um momento na minha vida, eu achei que não, mas se eu estou aqui, os outros também chegam. Não é verdade. Não é verdade, o sistema não é justo. As oportunidades, você só pode chegar se a oportunidade também tiver para você, claro, porque assim, a gente não pode viver uma sociedade que você tem uma Yara, sabe, um Lawrence. Não, a gente tem uma sociedade onde as oportunidades possam ser para todo mundo. E que aí sim, se a oportunidade foi dada para todos, aí passa o processo de você chegar junto. Agora, dadas as condições diferentes, não tem como você chegar, né? Quer dizer, por mais que eu quisesse, por mais se eu não tivesse entrado nessa empresa, não sei, talvez pela minha característica, talvez por ter acessado e ter tido na época assim relacionamentos muito diferentes e já ter dentro de mim esse instinto mesmo de não querer depender. Eu não queria depender de pai, nunca pensei em depender de marido, nunca pensei em casar para ter marido para me sustentar. Então, isso era uma característica pessoal minha. Mas não é assim, entendeu? Assim, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade muito desigual e que nós, negros e negras, estamos na base da pirâmide. Hoje eu moro na Gávea. Até o povo entender aqui que eu sou a dona do apartamento, eu já passei aqui numa situação de receber uma menina, e isso eu estou trazendo como exemplos de que a gente tem que superar, que a gente tem que lutar. Não é para... não. Existe, o racismo existe. Se a gente não falar sobre ele, a gente não vai sair do lugar. O nosso racismo, ele é da pior espécie porque ele é um racismo que está na estrutura. Então, é um racismo que você, quando ele está na estrutura, não adianta Joana dizer assim, eu não... Claro que adianta a Joana não ser racista, óbvio que adianta. Né? Mas, assim, a Joana não ser racista não acaba com o racismo. Né? Quer dizer, é preciso que a sociedade toda entenda esse processo e lute junto. E aí, cotas. Né? Tem que ter cotas. Porque ficar esperando que as pessoas saiam e furem a bolha, não vai, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, por isso que a do Cafro tem o seu papel, né? Sobretudo no Rio de Janeiro. Eu não fiz cotas, na época não tinha nem cotas para isso.
para fazer, mas eu sou completamente favorável. Tem que ter cotas. Agora, que se tem os mecanismos para que você não prejudique as pessoas que precisam dessas cotas. Não é acabar com as cotas, é que elas sejam, que tenham aí, eu acho que ela tem que ter um tempo de vida, né? Mas se não tiver, agora tem uma empresa em São Paulo que acabou de fazer um processo para trainees negros e negras, e eu vi reação na rede. Entendeu? Alguém já reclamou aqui, porque as pessoas não dizem lá que estão fazendo processo para trainee para branco. Mas quando chega lá, você nunca entra. Por quê? Porque a área de recrutamento e seleção ela está trabalhada com um olhar eurocêntrico. É aquele padrão de pessoas. Se o dono da empresa, ou se a empresa, a organização, se não for uma empresa de um dono, né? Se for uma empresa, uma SA, que está aí, se ela não tiver diretrizes claras, preto vai ficar na base. Não vai ter jeito, não migra. Eu ouvi dessa empresária, que é uma mulher, que agora abriu as vagas só para trainees, negros e negras. Eu participei de uma reunião, porque eu faço parte de um grupo chamado Mulheres do Brasil, e faço parte do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. E eu tive numa reunião ano passado desse comitê, onde ela disse, claramente, ela disse, ok, acabou essa história de que não tem negro e não tem negra para trabalhar em tais vagas, vamos ter, então, cotas aqui dentro. E vamos formar, sabe, jovens para que no futuro eles possam ser gerentes, eles possam ser diretores, eles possam ser CEO. Como é que nós somos 54... Oi. Não, só para poder colocar um ponto também no meio, é que além dessas questões estruturais, né, que você falou, realmente eles ficam com essa visão eurocêntrica, e também quando vão selecionar as pessoas que para trabalhar no trainee, eles colocam uns requisitos que são absurdos para a situação que a população negra vive, né? Então também é importante ressaltar essa questão. E aí quando aparece essa questão do trainee só para pessoas pretas, as pessoas ficam nessa questão, né? Aí trazem lá que é inconstitucional, que é não sei o quê, mas o quanto que a história do Brasil não nos colocou num patamar a menos, abaixo do homem branco, né? Da pessoa branca. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, são uns absurdos esses requisitos e tal, além desse racismo, né? Que eu acho, Cris, isso já faz parte do racismo estrutural e do institucional. Por quê? Porque, caramba, a pessoa vai atender um telefone, ela precisa falar 3 idiomas? Vai receber ligações assim? Entendeu? Então, isso foi uma questão também discutida, que nós, no Comitê de Igualdade Racial, tanto o grupo de São Paulo como do Rio, a gente vem batendo muito nessa tecla. Que diacho de exigências são essas que você não precisa? Então, tira as exigências. Eu ouvi. Eu estou dando um depoimento aqui que eu ouvi essa empresária dizendo. É claro que a população negra, em sua maioria, ela não teve acesso para fazer curso de inglês, gente. Então, paga o curso de inglês quando a pessoa entrar. Acabou. É isso aí, porra. E curso de inglês, você tem uma formação, você estudou, você passou, você foi cotista, você sabe, se lascou aí trabalhando, aí você entra na empresa a falar inglês, aí você vai dar 2 palavras em inglês, 3 palavras no máximo na sua entrevista e acabou. Não vai falar mais nada de inglês lá dentro. E aí, para que é isso? É funil. É funil, gente. Não pode, tem que acabar. Tem que acabar isso. E como é que a gente acaba isso? É a gente falando, é tornando isso público. Os empresários precisam ver isso. Nós somos 54% da população, entre pretos e pardos. Então, querido, nós precisamos estar representados. Nós, mulheres, ainda estamos com um número maior. Uma CEO negra no Brasil. Uma CEO negra no Brasil. Tanto que ela é que sempre aparece nas páginas de revista, ela sempre que está dando entrevista. É uma CEO negra no Brasil. Pronto. Então, é assim que nós vamos continuar? É exigindo que você fale mandarim? É exigindo que fale inglês? Ou seja, às vezes você vai fazer um trabalho que não tem nada a ver. Então, o que é isso? Então, precisa, sim, ter um trabalho muito bom, vocês devem conhecer, que é da CIDA, ela é do CERT. Ela faz um trabalho hoje dentro das organizações, não é hoje não, é de muito tempo. Ela faz dentro das organizações. E ela disse uma coisa ótima. Ela disse o seguinte, eu não procuro empresa, não. Quando eu entro, por quê? Ela só vai na empresa quando a empresa já quebrou essa barreira.
sabe? Assim, que ela já entende que tem que ter diversidade, ela entende que tem que trazer. Então, se você não dá oportunidade, a pessoa não vai entrar. Vamos para a escola. Uma pessoa que mora na periferia, gasta 2 horas para chegar na escola, não tem água, não tem saneamento básico, não tem alimentação adequada. Vai me dizer que essa pessoa vai raciocinar exatamente como aquela outra que chegou ali no seu ônibus fresquinho, comeu direitinho, tomou um bom café da manhã? São, Claro que não vai. são inúmeras questões, né? Porque você falando eu tive uma conversa com alguns amigos meus que trabalham com gestão pública também, eles estavam falando sobre a questão, essa questão da escola, né? Que você estava falando primeiramente, de que vai para uma estrutura que, na verdade, devia ser o âmbito onde a criança ou adolescente vê que o futuro tem uma possibilidade melhor, então tem essa questão de fazer escolas de qualidade, né? Para poder chamar a atenção dessas pessoas, dessa juventude, fazer com que aquilo ali se torne realmente uma coisa muito boa, não vai lá só para se alimentar, né, que acontece muitas das vezes, mas também que é uma necessidade, mas que também veja aquele lugar como um lugar de inovação, né, de mudança, né, de paradigmas, né, que ali tem uma possibilidade, o que a gente não consegue ver na nossa juventude, ainda mais na juventude preta. E outra questão também que a gente tinha levantado é que você falou dessa questão de CEO, né? E muitas das vezes, na verdade, quando a gente vê pessoas pretas em cargos de liderança por muito tempo, foi quando estavam falando ou estão falando sobre algum tipo de pauta racial. E lembrar que a pessoa preta também é capaz e ela tem a capacidade incrível de falar sobre diversos assuntos, entendeu? Que racial que a gente tem que ficar falando, quer dizer, a gente fala, é necessário falar, mas não só que a pessoa preta só está ali para poder falar sobre a questão racial, a gente sabe falar sobre outras coisas, e isso a gente vê em outros movimentos, né? Agora que estão começando a pautar, eu vi agora a Rede Namaré, eles lançaram um vídeo falando sobre saneamento básico, né, e sobre mudanças climáticas e também tornar a população preta de falar que a questão, por exemplo, de debater clima não é uma questão só de branco rico da Zona Sul. Isso é uma questão que a gente tem que pensar porque essas questões uma hora vão bater na gente, vão bater mais forte do que vai bater no branco da Zona Sul. Ele tem todas as estruturas para poder estar na resolução disso. Então, trazer essa perspectiva, né, de não só de governantes, mas de empresas empresas do setor privado, empresas do terceiro setor, que a gente sabe falar, e a gente fala muito sobre outras questões. A gente não é só a causa racial. A causa racial é óbvio que a gente vai falar, a gente tem que falar o tempo todo, mas a gente... E eu sei, eu acho que é isso, assim, de querer colocar mais um gancho mesmo na sua fala mesmo. Mas é isso. Não, sem dúvida, Cris, sem dúvida. A gente hoje está falando muito ainda do racismo porque ele, assim, você virou as costas, se você não chamar atenção, você já é engolido. Mas o nosso sistema de educação, ele é um ensino, quer dizer, cadê a lei? Eu ando com ela agora, porque eu estou fazendo um estudo sobre isso. O ensino de filosofia, a Lei 10.639, que deveria ensinar a história da África e filosofia. Esse livro aqui que eu recomendo, do Renato Nogueira, para que a gente possa exigir. Vocês já saíram dessa formação, né? A maioria de vocês que estão aqui. Mas, assim, o que a gente aprende na escola sobre representatividade? O que as crianças aprendem hoje sobre representatividade? Então, é sempre a questão eurocêntrica. E aí a gente começa a assumir padrões e querer atuar de uma maneira que não é, gente. Então, assim, por exemplo, eu acho que as comunidades, eu acho que são... Gente, eu fiz um estudo de negócios sociais. E aí eu conheci aquela história do carteiro, que é aqui da Rocinha, que criou um sistema de correio interno para que as correspondências chegassem nos lugares onde o correio não entrava. O que é isso? É empreendedorismo. É o cara procurar uma solução para um problema que ele viu ali na comunidade dele e ele resolve. E às vezes você não está resolvendo um problema da comunidade, você precisa resolver o seu problema, que é desenvolver um negócio que você precisa criar uma estrutura para que você consiga sobreviver.
Então, acho que dentro das comunidades nós temos casos maravilhosos de empreendedorismo, muito grande. Nesse caso desse rapaz, que depois ele inclusive, tem outro caso também, que é em Botafogo, que é na parte de alimentação, que ele cria também um pequeno negócio, Salamandra, não, é um nome assim, Saladela. Enfim, então, assim, você tem, se você consegue ter mínimas oportunidades, se você não é cerceado na sua oportunidade, porque você mora, ou porque você mora, sabe, em comunidade, ou porque você é preto, ou porque você tem a pele mais escura, que as oportunidades cheguem, que você consiga, ou seja, e aí, para mim, ela começa na base, ela começa na escola, ela começa ali na formação, né, no que você está aprendendo, na representatividade que você vê, nessa lei que tem 17 anos e que não é ainda, que ainda não acontece nas escolas da maneira que deveria acontecer, né, onde você vai conhecer também a sua própria história, onde você vai se identificar com padrões, né, que nos remete à nossa ancestralidade, que nos remete à África, que nos remete a pessoas que tiveram outras histórias que não só escravizados. Porque você disse, sabe, eu tenho capacidade de falar sobre 300 mil coisas dentro da minha trajetória. Então, por que eu vou falar só sobre antirracismo ou só sobre racismo? Então, é claro, então, assim, quando eu vejo hoje esses movimentos que estão sendo criados a partir das próprias pessoas e a partir de movimentos como esse aqui, né, do Ubuntu Labs, caramba, isso é transformador. É isso que a gente precisa, né? E precisa acabar com essas exigências alucinadas que não servem, porque assim, não, a exigência ela existe porque eu preciso que a pessoa fale. E na prática não é isso. Na prática, depois que você entra nas empresas, aquilo ali só foi um filtro para passar um biotipo X, Y e Z, né? Então eu acho assim, primeiro, sonhem, 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 ouse, fura bolha, tem que furar todas as bolhas que tiverem, elas estão aí para ser furadas. Terceiro, celebre sempre qualquer conquista que seja para você, que é isso também que nos tiram, né? E aí nos tiram enquanto indivíduos mesmo, né? Essa questão da gente celebrar, tem que celebrar aquilo que você conquistou, celebrar no grupo, celebrar no coletivo. E eu também tenho hoje, assim, muito claro que a nossa saída como humanidade, ela vai se dar pelo coletivo. Acho que a pandemia está mostrando muito isso aí, entendeu? Uma andorinha só nunca fez verão. Isso é um ditado que tinha lá na Bahia. Acho que aqui deve ter também. Então, assim, eu acho que quando a gente está em grupo, quando a gente consegue trabalhar coletivamente, quando a gente consegue apoiar uns aos outros, eu acho que flui mais, sabe? Flui todas as nossas vontades, as realizações, elas em conjunto, elas tomam uma força também e não vai perder o seu individual, obviamente, né? Falei pra caramba, gente. Você falando sobre essas questões, né, de que a gente precisa celebrar, né, eu achei muito interessante, porque eu estava conversando com o Ramires também, que é aqui do Ubuntu Lab, né, a gente sempre discute uma questão que a gente, como pessoa preta, a gente não tem... A gente celebra, né, mas eu acho que tem coisas assim que às vezes acho que a gente não consegue dar essa devida atenção para poder celebrar. E eu passei a dar muita atenção para isso, porque eu estou sempre muito nessa questão de estudar e tal, e não dou tempo para poder ser um pouco mais leve, né? Porque a gente vive nessa dureza da vida, eu acho que as pessoas pretas, elas trazem isso consigo, né? Essa questão da sobrevivência parece que está dentro da gente. A gente É. não é o tempo todo que a gente precisa ser duro, a gente precisa estar nessa questão. A gente sabe que a vida é dura, mas a gente precisa viver, né? Nesse meio, pelo menos nos tempos ali que se tem, né? Então, eu achei incrível, assim, no final, eu devia ter anotado também algumas coisas para poder falar, assim, porque... Eu vi que alguém anotou algumas coisas aqui, eu falei.
É porque eu fico muito nessa, né? Eu tô sempre pensando em várias coisas, então para mim é muito complicado. Se eu não anotar, eu acabo perdendo o fio da meada. Mas eu também acho que outra questão que você falou também dessa relevância de ter projetos como esse aqui. Eu acho que o Ubuntu Lab, na verdade, ele vem com essa questão de trazer cidades inteligentes, mas eu acho que um ponto central, acho que vai sair daqui é a questão de coletividade e de educação nesse meio também, porque se você for procurar labs de pessoas pretas que procuram em termos de tecnologia, eles ainda são muito raros. Então, tem um projeto desse aqui, estão construindo grupos de trabalho que mais para frente pode se tornar uma startup, ou uma empresa, ou uma GovTech. Então, ali um âmbito a qual as pessoas já pensem essa questão da inclusão racial como um tema central, né, de que as pessoas que vão trabalhar dentro desses projetos são pessoas pretas, então isso é uma questão que a gente sempre tenta trazer. Então, a gente vê a relevância, né, das pessoas pretas estarem trazendo essa inovação e eu não sei, eu só acho que sintetizando mesmo, eu achei que só ela foi incrível, acho que ela bate em todos os pontos, assim, é, que, 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 que eu venho pensando nesses tempos, né? Principalmente da parte de cerebral, acho que me toca muito. E é isso, gente. Não sei se vocês quiserem falar aí também, vocês estão aí abertos para poder falar. Se a Yara também quiser comentar isso. Eu queria reforçar, Cris, com você essa questão da celebração, porque eu demorei muito tempo para internalizar isso. Isso chega para mim assim, claro, eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa otimista, uma pessoa, né, que consegui superar crises e situações que levaríamos tempo aqui, mas esse não é o momento, nem é a hora para isso, mas todos nós sabemos, né, cada um tem suas histórias. Mas para eu te contar um pouco como a gente precisa aprender com os povos originários e com os nossos ancestrais. Porque existe uma ferramenta que eu chamo social, que se chama de planejamento, que se chama Dragon Dream, que foi criada a partir da observação dos povos aborígenes da Austrália, que são povos originários, né? E a partir daí, dessa observação, que eles têm um sonho, ou seja, eles não separam o sonho da realidade. E aí esse que é o John Croft, que cria essa metodologia chamada Dragon Dream, ele coloca o sonhar, o planejar, o realizar e o celebrar em todas as etapas. E para a gente, sobretudo, né, pretos e pretas, é difícil essa celebração. Então, é algo que a gente precisa reaprender, porque em algum momento, sabe, dos nossos ancestrais, nós temos isso. E essa ficha caiu, e assim, são coisas simples que a gente precisa aprender a celebrar, são conquistas, são coisas que você faz no seu dia a dia, sabe? Aquela prova que você precisava passar, um projeto que você criou, que você desenvolveu. Então, a gente gasta ali, né, a mufa queimando ali para fechar aquele negócio e depois, tá, que bom, já entrou nas contas. Enfim, a gente não dá essa pausa. E isso é muito importante para tudo na vida. Assim, isso é um aprendizado. E quando eu fui na raiz desse trabalho, eu disse, gente, que coisa interessante, que os povos originários nossos também, né? Que nós de onde viemos, dos nossos antepassados. E ontem eu aprendi sobre o Ubuntu. Eu estou fazendo um curso com a Azangeri, não sei se vocês conhecem. Conheço. Estou fazendo um curso com a Azangeri que me deixou sem dormir ontem, né? Porque eu disse a ela, hoje para dormir eu vou ter que tomar um remedinho, né? E olhe que eu já tenho estrada, que eu já tenho metade da bibliografia que ela colocou, que eu já li várias coisas que ela indicou, mas eu fiquei ontem assim, porque ela traz essa história da nossa ancestralidade de um modo como nunca nós aprendemos na escola e que nunca não vai aprender.
né? Se a gente não chegar lá para ensinar, se nós, pretos e pretas, não chegarmos nesse lugar, não vai aprender. Então, assim, e aí ela começa o curso com o Ubuntu. E eu não sabia, quer dizer, o Ubuntu, eu não sabia que ele era a tradução dela, ela vem com várias línguas, né? O Muntu, Nugumuntu, Nagabantu, que é Banto, né? A pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. É isso. É o coletivo. E nós somos essas pessoas que agregam. Então, assim, a gente precisa, sabe, pensar na coletividade. Não adianta um sozinho. Vamos juntos. Vamos nos apoiar. Vamos passar conhecimento. Vamos celebrar. Vamos fazer fogueira. A gente não pode mais fazer fogueira, né? Mas vamos fazer fogueira. Entendeu? Vamos pensar, vamos, sabe, assim, trazer alegria para a nossa vida, porque assim, no nosso DNA parece que a gente está fadado ao sofrimento. Isso não é verdade. Isso é uma falácia. Lá atrás nós temos ancestrais reis, imperadores, entendeu? Eu sou descendente direta da rainha de Sabá, não tenho dúvida. Só dar também uma passagem para o pessoal que quer falar. Acho Tá que bom, beleza, tô está aqui. levantado ali, pode falar, Sam. Se o pessoal quiser falar também depois, só levantar a mão aí também, gente. Qualquer coisa, pode pegar. Olá, Samir. Pode falar. Oi, Yara, boa noite. É sempre muito bom e revigorante sempre ouvir, né, as falas do nosso povo e principalmente as falas de vitórias, né? Eu acho que eu só queria complementar a tua fala na questão de celebração. Eu coloquei ali o textinho no chat, né? Infelizmente, assim, nossos pais, né? Eu recebi dos meus pais, assim, sempre muita repreenda e tal. Ah, você não está fazendo mais que a obrigação de estudar, de tirar boa nota, de fazer as coisas. E às vezes a gente não entende muito isso quando entra no nosso subconsciente, né? E aí é um outro trabalho que a gente tem que fazer para realmente ressignificar todo esse aprendizado. E é lógico que tudo o que eles aprenderam foi o máximo que os nossos antepassados também passaram para eles. E nada mais justo que nós retribuirmos com amor essa ressignificação em perdoar eles pelo aprendizado e a gente passar o aprendizado totalmente diferente, né? E aí hoje eu sou muito grato pela minha mãe, por tudo que ela fez por mim. Sei que não foi o amor dos amores, mas foi o máximo que ela pôde me dar e eu sou muito grato por isso. E eu só queria complementar a tua fala na questão de celebrar, né? Que aí é um pouco realista, mas eu acho que a gente precisa também refletir um pouco algumas coisas, né? Eu, numa conversa com uma amiga, né, também da parte negra, né, da políticas públicas negras, ela deixou assim muito bem claro também que para mim foi um choque, mas eu acho que me fez refletir muito sobre como que os brancos, né, eles falam sobre prosperidade com uma facilidade e nós negros falamos sobre violência com muita facilidade. E eu acho que a gente inverter um pouco esses papéis ajuda muito mais a colocar no nosso subconsciente que a gente também é próspero e que a gente também pode fazer essas riquezas aparecerem, não só para a gente, enquanto indivíduo, mas também para o coletivo, né? Que realmente é uma realidade. Quase todo dia a gente é afrontado com uma pessoa negra ou sofrendo um tipo de violência, ou uma mulher negra sendo estuprada, ou um jovem negro falecendo. E isso acaba meio que renovando no nosso subconsciente que a gente só conta mortos ou só conta coisas ruins, né? Lógico que é uma realidade, a gente não pode fugir a ela, mas cada vez mais a gente, entre os nossos, toda vez que tem alguém uma vitória, como a gente está ouvindo hoje, esse teu depoimento da sua vitória, contagiar os outros, cada um com o seu projeto, no seu passo, de conseguir, né, cada passo novo uma vitória, que é esplendorosa, a gente consegue no subconsciente realmente reativar essa prosperidade que a gente precisa, né? Como foi o assunto agora que a gente falou, né? Que eu recebi até o e-mail da Bayer também com relação ao trainee para negros, né? Eu só não vou fazer porque não tenho tempo e eu acho que eu não tenho ali, não coincide. Eu também estou focado em outras, mas eu fiquei muito feliz de ter um programa direcionado para a nossa população. E aí hoje realmente eu vi algumas matérias falando da galera achando que é inconstitucional, a galera branca sempre querendo podar a gente, né? Mas acho que fica aqui a reflexão que eu queria contribuir, é a gente cada vez mais, independente da vitória, como você falou, celebrar sempre. Seja individualmente, seja agradecendo a vida por mais um dia, seja o avanço de um amigo,
seja estar com um colega, seja qualquer presença que te agrada e que te agrega, né? Acho que é mais isso. E obrigado mais uma vez pelo teu depoimento, foi muito engrandecedor. Samir, que lindo nome também, gente, muito tão bonito aqui. Samir, é porque a gente está conectado também com esse sentido de sucesso e prosperidade que nos foi vendido. Então, é como se tivessem colocado, sabe assim, aquele negócio que está lá longe, aí você corre, parece que o negócio vai correndo de você. É isso. Porque é essa visão que nos trazem, né? Que assim, tudo é muito inalcançável. O que é sucesso, por exemplo? Né? Quando eu trabalhava, sucesso era virar coordenadora, gerente, diretora. E qual é o conceito de sucesso? Sucesso para você É um pode conceito você de vencer na vida, né? É um conceito de vencer. você pode acordar feliz, sucesso para você pode ser estar bem com a sua vida, com seu parceiro, com parceira, com sua mãe, com seu pai, enfim. Esse conceito de sucesso que nos foi incutido e que é vendido o tempo inteiro para a gente é uma coisa também que a gente precisa repensar, né? E construir também as nossas trajetórias de sucesso e de prosperidade, como você colocou. Né? Porque assim, quando a gente pensa no sentido de prosperidade, no sentido mais amplo da palavra, se você tem saúde, você pode ser uma pessoa próspera. Entendeu? Você imagina, já não estou doente. Né? Quer dizer, muita gente morreu, 182 mil pessoas morreram, né? Desse governo genocida que está aí. Então, assim, nós estamos aqui vivos falando. Ah, Yara, mas sim, eu sei que a violência é imensa. Eu sei, eu tenho um irmão negro. E quando éramos criança, jovens, que ele saía de casa só de short, eu chorava pedindo a ele que ele voltasse vivo. Isso eu estou falando de uma realidade que só piorou. A realidade não melhorou de lá para cá. Lá talvez fosse até menos agressivo, na Bahia e tal, do que Rio de Janeiro. Então, assim, a realidade, ela é atroz. Mas a gente também precisa lutar contra essa realidade e viver o que a gente pode viver. Então, assim, chegar aqui não foi fácil. Foram dores, foram perdas, sim. Mas eu cheguei. Mas eu estou viva. Mas, a despeito de todas as contrariedades possíveis, eu estou aqui. Eu não me prostituí. Né? Faltou convite para isso? Não. Estou aqui. E pronto. Então, essa é a vida. Então, eu acho que a gente precisa, Sammy, o que você falou é isso aí. Nós temos condições também de entender melhor esse conceito do que é prosperidade. E não essa prosperidade que impuseram para a gente, sabe? Que nos foi imposta. Que a gente precisa ter, e vamos. Se você não tiver, você não é. E você é, independente do que você tenha. Nós somos. Agora, para viver, nós precisamos ter algumas coisas, né? Precisamos um teto que nos abrigue, precisamos nos alimentar, né? Fisicamente, espiritualmente, enfim. Mas eu acho que é isso. A gente é uma luta constante. E agora, nesse momento que eu estou de vida, eu estou com um desafio que meus amigos disseram, você é louca. Porque a Joana sabe disso, nós estamos numa trajetória, nós formamos um coletivo de mulheres para disputar uma vaga aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Nós somos 7 mulheres com idades diferentes, com trajetórias diferentes, somos 4 mulheres negras e 3 mulheres brancas, e vamos entrar, porque sim, precisa mulher, porque assim, nós também mulheres, e aqui para as mulheres que estão presentes, nós, por medo, e não é fácil, vemos uma mulher assassinada aqui, uma vereadora trabalhando no espaço dela, Marielle presente, assassinada. Então, é óbvio que as mulheres vão ter medo de entrar nesse lugar, que é um lugar de homem e de homem branco. E se tem homem preto lá, ele está com a cabeça embranquecida, porque não é possível. Então, a forma de pensar, porque também tem isso. Isso é a tragédia do colonizador, que além de tudo que foi feito, de todas assim, os problemas que ficaram desse processo de escravização do Brasil, porque não adianta a gente, claro, assim, nós somos uma geração, nós estamos distantes da nossa geração, beleza, mas estão aí. Se a gente bobear, os grilhões seriam colocados de novo.
Então, assim, a despeito de tudo isso, nós somos 7 mulheres que estamos lutando para entrar nesse lugar. E o nosso objetivo, vocês querem ganhar? Claro, a gente está disputando porque a gente quer trabalhar e fazer diferente, a gente quer servir mesmo. E quer trabalhar junto, não é, sabe, demagogia, não. Porque o que a gente pode fazer são leis e fiscalizar o executivo. Beleza. Mas a gente também tem um movimento que chama-se Comunidade Coletivas, onde a gente quer trazer mais mulheres para a política. Onde a gente possa, como mulheres também, ocupar esse espaço de poder que está minado. Quer dizer, a tragédia que nós vivemos hoje no Rio de Janeiro. Então, assim, minha família lá em Salvador disse que é possível, vamos dar um atestado, porque ela enlouqueceu agora completamente, mais uma coisa que ela botou na cabeça para fazer. Não. Pensei muito, fui a última das 7 a entrar, a última das 7 a dizer sim, porque já fazia parte de um movimento que a gente já vinha discutindo sobre essa questão de mulheres na política. E a gente precisa sair do lugar também, a gente reclama pra caramba, né? De um modo geral. Nós aqui ainda temos, assim, todas as nossas questões que nos envolvem, cada um de vocês é constituído de uma história única, singular, específica, mas nós, de um modo geral, a gente reclama muito. Então vamos sair do lugar da reclamação, fazer o que vocês estão fazendo. Projetos, pensando projetos. Cada um dentro das suas possibilidades, mas nós precisamos sair desse lugar de que tá ruim, ok, então o que é que eu posso fazer agora? Além assim, de tudo que eu já fiz na minha vida, além de uma família que eu fui arrimo de família também, né, toda a minha trajetória, aos 20 anos eu me tornei arrimo de família, ou seja, eu virei pai e mãe do meu pai, da minha madrasta, das minhas 4 irmãs do segundo casamento de meu pai, ok. Mas aí você podia ter feito diferente. Não, mas não pode. Eu assumi isso. Meus 2 irmãos não assumiram, mas eu assumi. Pronto. Acabou. Minha vida foi essa e eu fiz o melhor que eu pude para estar aqui agora falando, essa alegria de estar falando para vocês, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer, Samir. Então vamos celebrar. E o celebrar não é sair louco por aí também, não. É celebrar, sabe? Assim, caramba, fiz, consegui. Como é que fala lá? Wakanda. Pronto. É isso. Não, de verdade, de verdade. Estou recebendo uns comentários aqui que a sua fala é muito potente o tempo todo, falando que você é muito política, e eu também gosto muito disso. Gostei Yara, muito da fala. Foi. Quem abriu? Eu falei baioca para você no início, porque assim, rapidamente, eu sou de Paulo Afonso e toda a minha família, por parte de mãe, é de Euclides da Cunha. E a minha mãe mora no Rio também atualmente, né? E ela fala que ela é baioca, que é a mistura de baiana com carioca. Entendeu? Por isso que eu te Entendi. sugeri isso, mas agora, deixando as brincadeiras de lado, nossa, eu achei a sua fala assim, bem importante. E me trouxe várias novas perspectivas e formas de pensar e de solucionar algumas coisas. É isso. Te agradecer mesmo, assim, pela sua fala. Você é tudo e você também é baiana, né? Então, Você vai... é isso. Não é pra me gabar, não, viu, Lawrence? Eu e sua mãe, sabe, né? Somos baianos. É isso, né, bebê? É isso. Não adianta. Bahia, Bahia. Só antes de você também comentar e tal, porque a Hannah também queria falar, e vamos dar esse espaço aí também para a nossa irmã poder falar, que eu sei que as falas delas também são muito potentes. Vai lá, Hannah, manda a bala aí. Ai, a Hannah levantou a mão. Fala. Esse bagulho de mandar bala aí, Boa noite, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Yara, eu só queria te agradecer. E quando você estava falando, hoje eu tô aqui mais para ouvir mesmo, né? Nem tá emitir. Eu só queria compartilhar uma coisa que me veio na cabeça sobre quando você fala celebrar, porque realmente a fala do Samir ela é muito verdadeira. A gente está acostumado a mais ver e contar tragédia do que qualquer outra coisa. E enquanto você falava, eu estava, além de repensar toda a estrutura capitalista e opressora que existe hoje, eu estava pensando muito no que René Descartes fala, né? Ele diz que a gente pensa, logo existe. E até mesmo a gente existir como pessoa e pensar, não existe esse tempo. Esse tempo ele é roubado da gente pelo trabalho, pelos compromissos, por colocar arroz e feijão em cima da mesa. E eu acho que eu ainda vou além. Eu acho que, na verdade, René Descartes estava errado. Não é querer me pressupor ele, não. A gente não pensa, logo existe. A gente observa, logo questiona.
e questiona, logo pensa. E quando pensa, aí sim a gente pode se dar por existente. Entende? E até mesmo essa coisa do olhar para você poder questionar, isso está sendo roubado. E quando você fala em trazer esse momento de celebração, isso é fundamental, porque a gente para, a gente analisa, a gente vê que realmente só o fato de a gente estar aqui, seja com uma tela de celular, com uma tela de computador, ouvindo uma pessoa mais velha, com tanta bagagem para poder acrescentar para a gente, que é relativamente mais novo. Isso não tem preço, só esse momento já é para ser celebrado. Então eu queria te agradecer pelo tempo que você disponibilizou para a gente, pela troca de conhecimento, de sabedoria, por nos dar esse pouco de alegria, entende? Porque isso faz diferença. Então é mais um momento para a gente poder agradecer do que qualquer coisa. Obrigada. Poxa, Hanna, estou emocionada. Estou emocionada. Eu só ouvi isso assim claramente dos meus sobrinhos. Eu tenho 9 sobrinhos. Então, eu não tenho filhos. Meu marido, foi uma decisão minha, assim, de vida. No primeiro momento, eu achava que era por isso. Eu era rimo de família, trabalhava, então tinha que botar meu dinheiro em casa para mim, para a escola, essa coisa toda, e que não ia ter tempo para filho. Mas, no fundo, eu descobri que tudo isso era uma questão assim de que eu não pensava realmente me vendo como mãe, porque eu acho que eu fui mãe do meu pai, da minha madrasta, das minhas irmãs, dos meus irmãos. E estou muito bem com isso. E acabou que eu casei com um marido que já tinha 2 filhos. Eu disse, ai, que bom. Foi tão bom assim, sabe? O astral, o divino, que já me deu um pacote pronto. E eu tenho uma relação, assim, muito... Eu convivo muito com jovens. Eu me sinto uma mulher muito jovem, muito ativa, assim, que eu não me regulo por idade, entendeu? Assim, eu me regulo pelo meu pensamento e pela minha disposição. E hoje, assim, tudo que eu quero mais na minha vida é poder contribuir. Então, fiquem à vontade. Joana tem aí meu contato, o Lawrence tem meu contato, o que vocês precisarem. A gente pode marcar outro dia uma roda de conversa também para eu ouvir vocês, as experiências de vocês, trazer aqui para Comunidades Coletivas uma conversa aberta também. Acabei de sair de uma conversa sobre cidades em transição, que é um movimento também muito bacana. Enfim, então eu estou aqui, eu agora virei Lab Umbuto. Então, estou aqui para apoiar vocês no que for preciso, fazer conexões que for preciso. Se precisar chorar também, eu acolho, tá? Se precisar de dica de livro, eu também tenho. Então, vamos formar aqui uma... Sabe, eu vou me integrar nessa comunidade aqui de vocês. Já sou. Muito obrigado. Tá? E fico com muita vontade mesmo, de muito coração, assim, sabe? Porque eu sei que não é fácil para vocês estarem aqui. Eu sei, sinceramente, que não é fácil. Oi, Cris, eu tenho que ir embora! Eu tenho que ir embora! Ah, meu Deus! Tem que ir agora mesmo? Agora não! Não, pode falar. Não, então, a Renata tem uma pergunta, não sei se a Renata quer abrir o microfone para falar, senão eu posso fazer a pergunta, que ela me mandou aqui. Oi, Yara. Desculpa atrapalhar o tempo. Tô aqui, tudo bom? Deixa eu lhe ver, quero ver a carinha. Renata Siqueira, tudo bem? Tô aqui, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer muito pela sua fala. Ela me tocou e me trouxe similaridades com o que eu estou passando em vários momentos. Talvez eu seja um pouquinho mais velha do que aqui o grupo, né? Eu tenho 35 anos e também estou nesse processo de decidir sobre coisas da vida, sobre como caminhar, como traçar uma trajetória que eu me orgulhe dela no futuro e acho que eu tenha feito o melhor possível dentro da minha realidade. E aí você falou um pouco sobre o seu processo de transição, como depois de 24 anos você pensou em empreender, pensou em como ir para uma nova etapa. E aí recentemente eu vi um vídeo da Djamila que ela cita a Monique Evelyn, que é uma empreendedora, que ela diz assim, eu nunca fui tímida, eu sempre fui silenciada. E eu percebo que é muito diferente para uma pessoa preta empreender de uma pessoa branca. Se uma pessoa branca empreende e perde tudo, ou se ela perde o que ela empreendeu, tudo bem, ela vai ficar bem, ela vai sobreviver, ela tem outros artifícios que ela pode correr atrás. Mas para uma pessoa negra abrir mão, e abrir mão às vezes até de uma oportunidade e de alguma coisa, e se ela perder aquilo, ela tem que começar
de um passo muito atrás. E eu queria te perguntar um pouco sobre isso, sobre esse processo de preparação, sobre como você acha que é necessário para a pessoa negra estar preparada para empreender. O que demanda desse espírito empreendedor da pessoa negra? Como a gente deve pensar agora, todos nós estamos em projetos novos, pensando em processos novos. O que você daria de dica, de sugestão para nós, pessoas negras, que estamos começando a empreender em novas áreas? Renata, primeira coisa, nunca ache que seu lugar não é o lugar que você escolheu para estar. O lugar que você está será sempre o lugar que você escolheu, que você decidiu trilhar. Então, assim, nunca paute a sua vida pelo que o outro está querendo lhe impor ou está querendo lhe dizer que você devia ou deve ou não deve fazer. Porque se isso tivesse acontecido na minha vida, eu não teria passado do primeiro, segundo, terceiro ano da empresa que eu trabalhei, tá? Que era uma empresa, realmente uma empresa muito, que depois se tornou uma das maiores empresas do país. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: quando eu fui empreender, não foi algo assim também que eu disse, ai, gente, eu estou aqui dentro com o comichão do empreendedorismo. Não. Eu saí da empresa, a empresa passou por um processo de como era que eles chamavam, gente? Downsize, de redução de cargos, assim, a área foi desmantelada mesmo, porque assumiu uma nova diretoria e tal. E neste momento, que eu também poderia ter saído simplesmente, podia ter me demitido, né? Eu saí com um contrato de prestação de serviços que eu poderia prestar, inclusive, da minha casa. Só que naquele momento eu disse, caramba, há aqui uma oportunidade. Então, eu subloquei uma sala dentro de um escritório de um amigo que me ofereceu, que era o meu escritório, que era onde a YA, depois a gente teve sala no Jardim Botânico, depois eu tive sala na Glória, mas foi uma sublocação de uma sala dentro de um outro escritório, porque eu identifiquei que fora daquele contrato, eu poderia, inclusive, conquistar outros serviços dentro da própria empresa, dentro do próprio grupo que eu estava, e me capacitar para conseguir alcançar novos clientes. Então, assim, primeira coisa, não adianta, eu penso na vida, claro, gente, que eu já fiz coisas assim, já fiquei fazendo trabalho porque eu precisava sobreviver, e nas minhas costas eu tinha uma família, era como se eu fosse casada, tivesse filhos, porque eu me via assim, né, como uma pessoa que está tendo que segurar aquela família que era do meu pai, mas que eu segurei. E aí, às vezes, a gente sacrifica nossos sonhos. Então, Renata, tudo que a gente precisa fazer na vida, e se você vai empreender, você precisa gostar do que você está fazendo. Porque se você não gostar, das primeiras dificuldades, vai desistir. Então, não dá para desistir. Nós temos uma média de empresas no Brasil que elas quebram entre 5 e 7 anos. A minha empresa ultrapassou. Eu fiquei com 16 anos com a empresa, na realidade, eu só fiz suspendê-la. Eu não fechei essa empresa porque eu ainda faço alguns serviços de consultoria e tal. Então, assim, agarra o teu sonho. Hoje, em termos de formação, o mercado disponibiliza trocentas mil coisas. Na minha época, eu tive que ali, eu abri minha empresa com 44 anos, ou seja, mais velha que você. A sua idade foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro, para trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Então, aos 44 anos foi quando eu abri minha empresa. Era eu e eu. Eu era secretária, eu era contadora, eu era tudo. E atendi o telefone mudando de voz, tá? Se vocês querem saber, tá bom? Até ter secretária, eu já atendi o telefone mudando de voz. Alô, ela não está, quer deixar algum recado? Ok. Enfim, isso foram coisas que aí também valeu muito minha intuição e a minha formação, de ter trabalhado numa empresa grande e tal. Mas, assim, o conselho que eu posso dar, conselho não, a sugestão que eu dou é façam com amor, façam com vontade. É seu sonho? É seu desejo mesmo aquilo? Porque vai ser difícil, bicho. Vai ser difícil, não vai ser brincadeira, não. Qualquer projeto que a gente toque na vida, qualquer negócio que a gente toque na vida. Agora, se a Evelyn tivesse medo, ela não chegaria onde ele chegou. Se eu, sabe, fosse tolhida com olhares que me mediram de cima a baixo, e se eu fosse me arrasar com aqueles olhares naquele momento, que a vontade era de pegar o pescocinho assim e esganar, mas eu devolvia o olhar na mesma direção, eu não teria chegado. E assim, onde eu cheguei? Cheguei porque fiz uma trajetória numa empresa, né? Tive uma empresa,
tenho projetos, tenho sonhos, e é isso. Agarra, e ninguém pode dizer para ninguém, você não vai estar aqui. Como assim que eu não posso estar aqui? Claro que eu posso, eu estou aqui. E é aí que você tem que estar nesse seu lugar, entendeu? Então, quer dizer, confia na sua capacidade, confia, sabe, acredita. Ai, mas eu estou ok. Se ajude, se precisa de algum apoio, se você precisa de algum apoio psicológico, vá atrás disso, porque é difícil mesmo. Às vezes não dá para a gente lidar com isso sozinho. Eu fiz terapia, eu fiz apoio psicológico, eu fiz tudo o que foi possível para me manter íntegra, inteira e seguindo a minha vida. Então, vai em frente, acredita no seu projeto, acredita nas oportunidades que despontam na sua vida e vai para frente. Se cerca de... Eu acho que hoje, inclusive, nós, negros e negras, já temos muitas referências, né? Assim, você já tem modelos, você tem Djamila, tem Joyce, tem Evelyn, tem várias pessoas, homens também, tá? Então, assim, é isso. A gente precisa, outra coisa, diferente de muita gente, a gente precisa se automotivar o tempo inteiro. Entendeu? Então, isso é uma coisa, você tem que ter automotivação na veia, ali, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não é ser o jogo do contente, não. Não é ficar alienada da realidade, não. A realidade está aí, a gente sabe qual é, mas eu preciso, sabe, entender essa realidade e ver dentro dessa realidade, desse país que eu vivo, dessa Constituição que eu tenho, como eu me coloco como um ser humano. Como eu me coloco como um ser único que cada um de nós somos. Entendeu? Queridos, eu ficaria Obrigada. a noite inteira aqui com vocês. Não, tudo bem, tudo bem. Já acho que a fala foi importante pra caramba. Gostamos muito de conversar com você, né? Acho que foi inspirador, essa é a palavra. E fica aqui à disposição, viu, Cris, Joana, Lawrence, Sami, quem falou, quem não falou comigo, não desistam. Eu sei que não é fácil, eu vi aqui algumas aqui no chat, algumas conversas, não é fácil, é difícil para a gente que é preto, que é preta, é mais difícil ainda. E o homem ainda é mais difícil, porque ainda tem esse componente de ser, né? O biotipo, o perfil, se bem que agora eles não estão respeitando nem mais mulher, né? Quer dizer, já estão metendo, desculpa a expressão, a porrada em mulher também. Mas o homem ainda tem essa questão de ser o biotipo preferido, né, da violência, o homem negro. Então, se cuidem, se protejam. Hoje nós temos assim trabalhos de psicólogas e homem, meu querido, homem querido, você não dá conta sozinho, assim como a gente também. Vamos nos apoiar. Não tem vergonha de chorar, de dizer que está com dor, que está fraco. Tem trabalhos maravilhosos. Tinha um trabalho sobre masculino na Casa Naara, do Fernando. A Casa Naara fica ali no centro. Eu acho que é Homem ao Contrário, o nome do projeto que ele fazia as reuniões lá. Eu amo o Fernando. O Fernando acolheu o Comitê de Igualdade Racial lá, a gente fazia rodas de conversa sobre a mulher negra, nosso foco era mulher, mas tínhamos na plateia muitos meninos que iam ou com suas namoradas ou sozinhos. Isso, Joana, é isso aí. É o MEMO, que é o Homem ao Contrário. É um trabalho maravilhoso que o Fernando faz sobre masculinidades, porque nós, mulheres, já estamos assim mais acostumadas a nos autotrabalhar, né? Quer dizer, são tantas as questões que a gente tem que resolver como esse ser humano complexo que nós somos e também multitarefas, e o homem não, o homem fica ali, durão, eu tenho irmão, entendeu? Então, assim, eu sei o que é essa dificuldade. Então, procurem ajuda, grupos de ajuda, se fortaleçam. Esse Nemo é muito bom, esse projeto lá. Então, é isso, eu estou à disposição, agora eu vou me encontrar com a Asa, tá? Porque eu não perco essa aula dela de jeito nenhum. Entendeu? Não tá errado. Vou me encontrar com a Asa. Ai, Asa é tudo. Chama-se África e Diáspora, Caminhos Pluriversais. Eu recomendo, depois eu mando aqui para o Lawrence, que eu estou com o telefone dele, eu mando esse contato, porque esse curso dela, eu acho que todo mundo tinha. Eu tive o privilégio de ter aula com ela no IFIX uma vez, e assim. Pronto.
Ela é perfeita, fim de papo. Perfeita, perfeita. Imagina quem é minha coleguinha de curso hoje, Elisa Lucinda. É minha coleguinha aqui. Morri, não foi? Ontem quase eu morri quando eu vi a Elisa Lucinda. Adoro ela. Eu disse, Elisa, eu não acredito que a gente se encontrou aqui. Eu contratei a Elisa uma vez para um evento lá na Costa do Sauípe. Ai, É meu uma Deus. figura incrível. Aí Ai, reencontrei Yara, você agora. é tudo. Olha, beijo Beijo. para vocês. Amei, 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 amei. Se não fosse Obrigado. Asa, agora eu ia ficar aqui com vocês. Para tomar mais Só uma café. coisa, Yara, só uma Obrigada, coisa. Yara. Para falar também, o Ubuntu Lab, ele foi idealizado assim no seu início mesmo na casa na Ara. Mentira! Lá com o Fernando? Da casa... Não com o Fernando, não com o Fernando, mas foi O um encontro com o Ramírez Fernando. O Ramírez e o Matheus e o começaram. Matheus. Gente, eu amo aquele espaço. Eu amo, eu amo. Quando o Fernando me diz que está com algum problema, meu coração, sabe assim? Hoje, se eu ganhasse na loteria, meu dinheiro, parte dele ia ser, lhe juro por Deus, dentro da casa na área. Assim, o que puder divulgar aquele espaço, porque é um espaço tão aberto, tão acolhedor. Eu fui nos 3 anos de aniversário da casa, que foi o ano passado. Foi uma festa. Saí de lá, aquela escada, me segurando ali pela escada, tomando a cerveja. Queridos, fui, viu? Porque senão eu não fico aqui. Amei, amei vocês, viu? Se cuidem. Yara. Obrigada, viu, Joana? Obrigada, foi ótimo. Tchau, obrigada. Obrigada. Vou pausar aqui, hein, gente. Valeu.